Você já imaginou acordar em um domingo tranquilo e, segundos depois, ver o céu ser tomado por aviões inimigos e explosões? Em 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor foi atacada de surpresa e esse único amanhecer mudou o rumo da história mundial para sempre. Fique comigo e venha conhecer a pequena história de um dos ataques mais impactantes da Segunda Guerra Mundial. O céu ainda estava escuro quando o primeiro avião surgiu no horizonte. Não havia sirenes, não havia alerta, não havia medo, menos ainda. Apenas o som, distante de motores, cortando o ar da madrugada. Em Pearl Harbor, naquele domingo de 7 de dezembro de 1941, a maioria dos soldados dormia profundamente, acreditando estar segura a milhares de quilômetros de qualquer frente de batalha. Em poucos minutos, essa ilusão seria despedaçada por explosões que sacudiriam o chão, rasgariam o céu e lançariam os Estados Unidos diretamente para dentro da maior guerra da história da humanidade. Para entender como aquele ataque foi possível, é preciso voltar no tempo, muito antes das bombas caírem sobre o Havaí. Em 1868, o Japão iniciou um processo radical de transformação conhecido como Restauração Meiji. Um país que por séculos viveu isolado, decidiu se abrir ao mundo, abolir o feudalismo, modernizar sua economia e construir forças armadas inspiradas nos modelos europeus. Em poucas décadas, o Japão deixou de ser uma nação agrária para se tornar uma potência industrial e militar emergente. Mas essa ascensão vinha acompanhada de um problema crucial. O arquipélago japonês era pobre em recursos naturais. Ferro, borracha, cobre e, acima de tudo, o petróleo precisavam ser importados para sustentar seu crescimento e suas ambições. No início do século XX, o Japão começou a expandir sua influência pela Ásia. Primeiro, derrotou a China e depois surpreendeu o mundo ao vencer a Rússia na Batalha de Tsushima. Em 1905, aquela vitória consolidou o Japão como uma potência militar, mas não lhe garantiu respeito pleno entre as grandes nações ocidentais. Tratado como um império de segunda classe, o país viu crescer internamente um forte sentimento nacionalista, militarista e expansionista, profundamente ligado à figura divina do imperador e ao código de honra do Bushido, que não admitia rendição nem fraqueza. A partir da década de 1930, o Japão passou a agir de forma cada vez mais agressiva. Em 1931, invadiu a Manchúria, uma região rica em minérios, e anos depois lançou uma guerra em larga escala contra a China. As conquistas japonesas foram marcadas por extrema brutalidade, com massacres que chocaram o mundo, como o de Nanquim. Essas ações despertaram a preocupação das potências ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que viam seus interesses no Pacífico ameaçados. Washington respondeu com sanções econômicas graduais, tentando conter a expansão japonesa sem recorrer à guerra. Mas o golpe decisivo veio em 1941, quando os Estados Unidos cortaram o fornecimento de petróleo ao Japão. Mais de 80% do combustível japonês vinha de fontes americanas. Sem petróleo, a marinha, a aviação e o próprio Império Japonês parariam em poucos anos. Para Tóquio, aquilo não era apenas uma pressão diplomática. Era uma sentença de morte estratégica. Diante desse cenário, os líderes japoneses concluíram que a guerra era inevitável. Se os Estados Unidos eram o principal obstáculo para a expansão no Sudeste Asiático, então precisavam ser neutralizados logo no início. Surgiu assim um plano ousado e arriscado: atacar a frota do Pacífico americana em Pearl Harbor, destruí-la em um único golpe e ganhar tempo para conquistar territórios ricos em recursos naturais antes que os americanos pudessem reagir. O arquiteto desse plano foi o almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota japonesa. Ele sabia que o Japão jamais venceria uma guerra longa contra os Estados Unidos, mas acreditava que um ataque devastador e inesperado poderia quebrar a moral americana e forçar uma negociação. Inspirado por um ataque britânico à base italiana de Taranto, Yamamoto apostou tudo na surpresa, no silêncio e na precisão. Na madrugada de 7 de dezembro de 1941, uma força impressionante se aproximava do Havaí.
6 porta-aviões japoneses navegavam em completo silêncio de rádio, transportando mais de 350 aeronaves. Pilotos faziam suas últimas refeições, escreviam cartas e se preparavam mentalmente para uma missão da qual muitos não voltariam. Pouco depois das 6 da manhã, a primeira onda de ataque decolou. O destino era Pearl Harbor. Às 7h55, o inferno se abriu. Aviões japoneses surgiram rasgando o céu. E, em segundos, torpedos começaram a atingir os navios ancorados. Explosões sacudiram a base naval, hangares foram destruídos. Pistas de pouso viraram crateras e dezenas de aeronaves americanas foram incendiadas ainda no solo. Muitos soldados acordaram com o som das bombas, sem entender o que estava acontecendo. Em meio à fumaça, ao fogo e ao caos, Pearl Harbor se transformou em um campo de batalha. O momento mais trágico ocorreu quando o couraçado USS Arizona foi atingido por uma bomba que penetrou profundamente no navio e explodiu seu paiol de munição. A explosão foi tão violenta que partiu o navio em 2. Mais de 1.000 marinheiros morreram em segundos, presos no interior da embarcação. O mar se cobriu de óleo em chamas. Homens feridos lutavam para nadar enquanto o céu continuava sendo cruzado por aviões inimigos. Apesar da surpresa, alguns americanos conseguiram reagir. Pilotos correram para seus caças sob fogo inimigo, marinheiros improvisaram posições antiaéreas e abriram fogo contra os aviões japoneses. Histórias de coragem individual surgiram em meio ao caos, mas eram incapazes de deter a destruição. Em menos de 2 horas, a maior base naval americana no Pacífico estava devastada. Quando o ataque terminou, o saldo era assustador. Mais de 2.400 americanos haviam morrido. Dezenas de navios estavam afundados ou seriamente danificados. E a sensação de invulnerabilidade dos Estados Unidos havia desaparecido para sempre. Do ponto de vista japonês, o ataque parecia um sucesso retumbante. Mas havia um detalhe crucial. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor naquele dia. No dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, o presidente Franklin D. Roosevelt discursou ao Congresso. Sua voz firme ecoou pelo país ao chamar o ataque de uma data que viverá na infâmia. Em poucas horas, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos americanos, transformando definitivamente o conflito em uma guerra mundial total. O ataque a Pearl Harbor não quebrou a vontade americana. Pelo contrário, despertou uma onda de patriotismo, revolta e mobilização sem precedentes. Milhões de jovens se alistaram. Fábricas foram convertidas para a produção de guerra e a poderosa máquina industrial dos Estados Unidos entrou em ação. Aquilo que o Japão esperava ser um golpe decisivo acabou se tornando o estopim de sua própria derrota. Naquele domingo aparentemente comum, o mundo mudou. Pearl Harbor marcou o momento em que os Estados Unidos deixaram de ser um espectador distante e entraram de cabeça na Segunda Guerra Mundial. Um ataque surpresa, planejado em segredo absoluto, acabou despertando um gigante. E a partir daquele amanhecer em chamas no Havaí, o destino da guerra menos e do mundo menos nunca mais seria o mesmo. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre a história de Pearl Harbor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!